Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do podcast Pod Beauty e hoje nós vamos entrevistar um querido que veio de São Paulo para nos prestigiar e falar um pouquinho mais da sua trajetória, da sua história. E o nome dele é Robson Pichpiorca. Saiu certinho. Ótimo. Chama a vinheta. Então, Robson, nos conta um pouquinho mais da tua trajetória, de como tu chegou até aqui. O Dr. Robson, ele é dentista, ele trabalha com harmonização facial e a gente vai saber juntos, porque eu também não sei há quantos anos ele tá na área, da onde ele começou, se ele já foi direto para a ROF, como que foi todo esse amor pela ROF. Então, pode começar, Robson, que o pessoal tá louco para conhecer um pouquinho mais de ti. Primeiramente, Patrícia, obrigado pelo convite. Você sabe que o Aesthetic Meeting pra mim é estar em casa. Então, desde que conheci o Lucas, foi assim incrível. E pra mim é gostoso estar aqui, a gente poder fazer esse bate-bola. A gente sempre se fala no congresso correndo ou se encontra por aí, verdade. né? Então, aqui vai ser bem interessante. Então, assim, uma coisa muito legal é que eu comecei fazendo prótese dentária. Então, quase ninguém sabe disso já há alguns anos. Eu não vou dizer a idade, mas alguns anos. E aí, só que eu sempre fui apaixonado por cirurgia. Então, o meu foco sempre foi chegar na cirurgia. E aí eu comecei a fazer prótese dentária, entrei na faculdade de odontologia. Naquela época ainda era macaco de bancada protético, sabe? Que a gente aprendia contra protético. Sim. E aí comecei a fazer odontologia. Na odontologia, adorava a cirurgia, foquei na cirurgia. E depois eu comecei a parte da ROF. E que é legal que assim, na época da ROF, ainda há muito tempo atrás, já faz 9, 10 anos. Faz 9, 10 anos isso? De 8 a 9 anos. A gente não fazia muita coisa de ROF. Então, eu peguei uma professora que eu gostava, eu montei um curso para ela dar aula, para que eu pudesse ter a aula. Não acredito. Acredita? E aí, era aquela coisa bem basiquinha, era toxina botulínica, preenchedor e foi. Então, no começo foi assim. Super empreendedora. Foi. Então, assim, conversei com o pessoal da faculdade, aí todo mundo enrolado, queria, não queria, falei, bora lá. Então, chamei a professora, montei um curso para ela vir dar aula. Aí ela veio dar aula e eu consegui fazer o curso que eu queria. Aqui em Porto Alegre? Não, isso foi em São Paulo. Lá em São Paulo. Ah, e quando é que tu veio começou a vir assim pra Porto Alegre? Então, Porto Alegre é um caso de amor, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Meus pais têm uma loja de imóveis. Então, uma história parecida, né, Paty? Meus pais têm uma loja de imóveis. E desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci, a gente vem pra Gramado. Então, meus pais têm a loja de imóveis daqui do Sul, né? Santa Catarina, Gramado. Então, a gente sempre veio pra cá. Então, eu brinco que pra mim aqui é a minha segunda casa. Então, já é paixão. Que amor. Mas tu chegou a dar os cursos aqui desde o início ou foi... Não. Eu comecei a dar os cursos em São Paulo. E aí foi uma coisa muito louca. Sabe quando aquela coisa que parece que Deus fala, pode ir e vai acontecer? Foi exatamente assim. Porque eu dei o primeiro curso, foi um curso de IPRF, na faculdade onde eu fazia o mestrado. Isso, na faculdade onde eu fazia o mestrado. E dali, uma pessoa que estava ali me conheceu e falou assim, gostou do meu trabalho e falou, ó, vou te contar pra você dar um curso em Portugal. Então eu fiz o caminho inverso. Foi muito louco, porque eu dei 2 cursos no Brasil e já fui pro exterior. E a gente não tá preparado pra isso no começo, né? Imagina. Então assim, foi uma loucura, porque daí eu tive até que contratar um coaching pessoal pra poder organizar a vida, porque sabe aquela coisa de que aconteceu um monte de coisa e você não tá preparado? Sei. Foi exatamente assim. E aí, antes disso, eu ainda fiz especialização de implante, dei aula em faculdade, aquela coisa, odontologia crassa, sabe? Aquela coisa redondinha. E aí foi assim. Aí depois fora, né, esses cursos fora, eu trouxe o Brasil e continuei dando curso. E aí começou para outros assuntos. Foi. E assim, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção foi a parte de fisiologia da pele, né, e a parte de biologia. Então, porque eu vejo as pessoas fazendo essa parte de os injetores, os procedimentos, mas poucas pessoas se falam sobre essa parte de fisiologia, biologia, né? E aí eu fui me especializando nisso e foi acontecendo, né? Nossa. E aí se apaixonou pela essa área mais, assim, acadêmica também, de dar aula, e a parte prática, e aí juntou tudo, e aí os cursos, os primeiros cursos eram, assim, algum assunto específico ou... Sim. Eu sempre gostei das coisas que eram naturais e orgânicas. Então, na parte da ROF, a gente quase não tem nada assim, né? Não, exato. E aí eu conheci o IPRF. Só que o IPRF, que é aquele plasma que a gente usa do sangue... O pessoal acho que não é da área não deve estar entendendo o que é o IPRF. Isso. O IPRF é um procedimento que a gente faz... Eu vou explicar bem fácil. Quem é da área vai achar meio assim, mas quem não, vai ficar fácil de entender. O IPRF nada mais é do que você coletar o sangue do paciente, centrifugar e pegar as células que formam colágeno e você reinjeta no corpo. Então, pronto.
Só que a primeira geração de PRF tinha anticoagulante, eu não gostava, porque o paciente tinha alergia, né? Claro. E depois eu teve essa parte sem anticoagulante, e aí eu fui pro Chile, uma grande professora do Chile, ele estava dando aula lá, e eu conheci o ozônio. Aí foi aquela paixão à primeira vista. Porque o ozônio tem no mundo inteiro muito bem difundido. Só no Brasil que não, né? Se bem que agora já está também, né? Está começando a caminhar. E aí eu desenvolvi algumas técnicas sobre a ozonioterapia. E junto com essa professora do Chile, que tinha 20 e poucos anos de experiência. Nossa. Aí foi muito legal, porque vos falo o charlatão da ozonioterapia. Quando eu cheguei do Brasil falando sobre ozônio, não tinha a parte de harmonização. Sim. Então, caíram matando em cima, né? Porque ó, o charlatão da ozonioterapia, olha, falando as coisas não existem, só que um embasamento. Aí eu fiquei quietinho, fiz um mestrado, embasei as técnicas do mestrado, as técnicas que eu usava, e agora foi publicado numa revista no exterior. Pois é. Então, tipo, resolvido. E aí, como é que foi pra fazer, assim, essa pesquisa de artigos ali com ozônio? Então, tem muita coisa, Paty. As pessoas... o ozônio já tem muito estudo há muitos anos. E na parte não só da odontologia, mas na parte da medicina geral, no exterior tem até hospitais de ozonioterapia. Então, que faz tratamento com ozônio, assim. E é um produto, digamos assim, é um material que vem do oxigênio. Então, é completamente natural. E aí a gente começou a ozonizar o IPRF, que é esse plasma do sangue, e você tem uma bomba de colágeno natural. Nossa. Então, foi ali que eu comecei. Foi a fagulha de começar a fazer as coisas. E como é que foi para educar o paciente, para mudar o foco de preenchimento, né? Sim. Para ozônio. Porque, assim, ali é um tratamento, né? Então, você tem alguns resultados, mas é um tratamento. E, assim, no começo foi bem difícil. Ainda mais que a área da odontologia falava mal de mim porque eu trouxe a ROF com ozonioterapia. E aí, embasando e tudo mais, mas você sabe, tudo que é novo é meio complicado, né? Exato. E era novo pra gente. Essa professora do Chile já trabalhava com isso já há 20 e poucos anos. Sim. E, assim, no começo foi bem complicado. Só que aí depois foi difundindo esse assunto. E aí a gente já tá na 22ª ou 24ª habilitação em ozonioterapia. Nossa. Então a gente começou a difundir, né? Então aquilo foi andando bem. Gente. Então, e assim aí, começou, né? Pois é. E aí como é que foi essa migração ali do IPRF, do ozônio, pra harmonização de gênero, assunto polêmico? Então, aconteceu assim. Eu presenciei uma cena, vou falar onde, porque a gente tem que, né, deixar as coisas certinhas. Mas eu vi uma aplicação de silicone industrial. Então, eu brinco que uma inquietude pessoal me gerou uma oferta profissional. Porque a gente da área de saúde, eu comecei a olhar aquilo e falei, pera. Aí eu comecei a aprofundar. Então, eu sempre tive muito contato com os trans, com os travestis, eu sempre tive muito contato com eles, né? Não é meu mundo que eu não sou trans, mas eu vivo inserido nesse mundo desde os meus 17 anos, né? Então, assim, eu comecei a olhar e falei, não, a gente consegue, com a nossa tecnologia, o embasamento que a gente tem, os materiais que a gente tem, oferecer uma coisa bem melhor. E aí, sabe quando você foca numa coisa e fica, assim, aquela coisa nóia, fecha e acabou. Eu fechei nisso na minha vida. E fiquei durante 4, 5 anos, tanto que tem um curso, eu tenho um local em Miami que a gente dá curso em cadáver fresco. E aí, o que eu fazia? Como era muito caro os cadáveres, eu pegava o que sobrava dos cadáveres e começava a fazer os testes que eu queria. Porque aquela cabeça é um absurdo, né? Gente, Robson Internacional, Portugal, Chile, Miami. E aí, assim, eu fui usando aquilo e fui desenvolvendo algumas técnicas. No começo, a gente usava muito produto. Então, no começo, para a gente poder fazer o que a gente precisava, aquelas modificações, era muito produto. E isso me incomodava muito. Porque o público não tem, de hoje, assim, o público no geral não tem um valor aquisitivo de 20 mil para fazer uma harmonização, né? Com 20 ml, então, 15 ml. E aí, assim, desenvolvendo essas técnicas, eu comecei a estudar algumas coisas. Então, desde a parte de sombra e luz, desde a parte de força muscular, travamento muscular. Então, assim, são coisas diferentes que você consegue trabalhar com pouco material e ter bons resultados. Resultados incríveis, né? Tanto que a gente fez um caso juntos, não foi? Exato, eu tava pensando nisso. Ficou incrível. Ficou muito legal. E assim, e aí eu comecei a atender esse público para ajudar eles. Tinha pacientes também pagantes, enfim. E aí eu peguei essas técnicas e migrei essas técnicas pro público não trans. Tanto é que eu tive até um problema, né, Paty? Eu te falei isso, né? A gente tem aqui um viés assim, interessante, porque chegou uma hora que todo mundo achava que eu só atendia trans.
E não era isso, né? Eu trabalhava com as duas coisas, né? Sim, acaba que expulsa os pacientes que não são. Então assim, eu sempre tive todo o público. Que eu falo que a gente da área de saúde, a gente não tem credo, religião, não tem nada, né? Exatamente. E aí, só que foi muito legal porque eu aprendi a fazer uma harmonização masculina e feminina, que é muito diferente, Paty. Hoje, uma coisa que me incomoda muito é os Instagrams da vida, né? Sim. Então, os famosos Instagram. E você vê as pessoas... Já percebeu que você vê um lábio, você vê um Instagram de tal pessoa, aquele lábio é um carimbo. E eles fazem esse carimbo em todo mundo. Uhum. Homem, mulher, se o paciente é baixinho, se o paciente é grande, é o mesmo carimbo. Exato. E aí é uma coisa muito complicada, porque não fica natural. Concorda? Concordo. Então, assim, ali eu comecei nessas técnicas, aí eu migrei essas técnicas pro público não trans, e hoje eu não faço mais harmonização. Hoje eu faço masculinização e feminização. Isso que é a ROF de gênero, né? Isso que é a ROF de gênero, que todo mundo acha que a ROF de gênero é uma coisa para as trans, para os travestis, para os trans. Exato. Não é pra gente ter essa parte do trans. Exato. Desculpa. Pra essa parte de você entender o gênero. Sim, exato. Até eu mesma, quando eu fui procurar um paciente pro Robson fazer ali no congresso o caso dele de antes e depois, É verdade. eu pensava que tinha que ser um trans, né? E foi. E não precisava. Não, eu até falei pra Paty, por favor, não faz trans. A gente pode fazer até o trans, tá tudo certo. Mas vamos pegar um paciente pra gente mostrar o que a gente pode fazer. E ficou lindo, gente. Uma mandíbula com 3 ml. A gente fez 3 ml, foi 1,5 ml de cada lado. Gente, ficou surreal. Ficou surreal. Então, assim, são técnicas diferentes. E, assim, quando você vai migrando essas técnicas e usando sempre um bom produto, né? Eu sempre falo isso. Eu falo que a gente economizar em produto é burrice. Porque, às vezes, a diferença é muito pouca, né, Paty? Exato. De um produto para outro, com uma qualidade de agulha, uma qualidade de cânula. Então, assim, eu fui migrando essas técnicas e aconteceu o que você viu ali. Então, a gente consegue fazer hoje resultados ímpares, né? Exatamente. E, assim, brincando também, fica muito bonito quando você faz um lábio masculino e um lábio feminino, ou quando você migra essa técnica. Entende? Às vezes você faz uma mulher com ângulo masculino e fica muito sexy. E às vezes você faz um homem com lábio um pouco mais feminino, superior, e masculino, o inferior, fica muito diferente. E aí você olha e fica aquela coisa sexy diferente. Pois é, eu acho que essa visão de saber diferenciar a harmonização no homem e na mulher é uma visão que eu acho que nem 1% dos profissionais tem. Então, depois que eu levei 5 anos para lançar a ROF de gênero. Tanto que eu já sabia que ia ser assim, né? E aí eu peguei até mandei patentear a ROF de gênero, a logo, marca. E aí eu fiz o registro da marca, porque eu estudei muito, então não vou me vender agora, vou falar um pouquinho para vocês como é que aconteceu. Eu estudei muito para lançar isso. Eu levei 5 anos para lançar a ROF de gênero. Então, assim, eu quis fazer a coisa redondinha, certinha. E aí, tanto que o curso completo tem quase 550 slides, né? Gente. É surreal, Eu fui fazendo. Gente. E assim, assim que eu lancei no Brasil, a gente fez o primeiro em Portugal, o primeiro curso. Sério? Aí trouxe pra cá. Aí deu, assim, umas 3 semanas, uma pessoa foi lá e copiou igualzinho. Não acredito. Só não colocou ROF de gênero por causa da patente, do registro. E aí fez um livro, fez sei lá o quê, só que, tipo, surreal. Gente. Aí, tanto que no começo a gente fica meio assim, né, quando acontece essas coisas, né? Eu olhei e falei, aconteceu, como? Como é que pode? Brasil, 5 né? anos, 5 anos pra fazer, fiquei triste. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, não. Que bom, né? É sinal que deu certo. E aí, assim, quando você vê, as técnicas são técnicas completamente, assim, nada com nada. Não foi teu aluno. Não foi meu aluno. Era uma pessoa que queria que eu participasse de um congresso, fizesse um trabalho. Aí ele pegou, queria um patrocínio. Foi uma história, Gente. blá, blá, blá. E aí eu falei, não, vamos colocar isso, que isso é importante. E ele falou, fica tranquilo, isso eu faço e consigo resolver, eu quero o patrocínio que você tem. Eu falei, não é assim, né? Isso é uma coisa diferente. Gente. Tanto que usam um viés de, os coitados que sofrem muito na vida. Gente. E aí eu deixei, no começo eu fiquei muito triste. Sim, Isso baqueia. imagina, né? 5 anos fazendo. Mais do que um filho que tu gerou, né? E aí hoje eu já aprendi que eu falei, se quando alguém copia a gente, entendeu? Quer dizer que a coisa tá certa. Nossa, pioneiro total. Tá tudo certo. E lá em Portugal, o pessoal seguiu também ali? Tinha muitos alunos de Portugal ou eram brasileiros também? Então, lá a gente deu aula. O primeiro curso que a gente fez a ROF de gênero tinha acho que 6 alunos só. Mas assim, como era um curso mais VIP, né? Era um preço um pouco mais alto.
E aí a gente tinha 4 alunos portugueses e 2 brasileiros. Que legal! É uma parceira que eu tenho lá fora e a gente faz juntos, né? Que legal! Aí, tanto que ela vai vir pra cá depois também. Aí eu até vou apresentar depois pro nosso amigo. E tu chegou a atuar lá em Portugal ou só cursos? Então, não, eu fiz só os cursos, porque pra gente poder trabalhar lá, você tem que ter certificação lá, né? Pois é. Como é que funciona, será, essa certificação? Então, você primeiro tem que fazer validar o teu diploma lá, para depois você poder fazer os pedidos das tratativas, né? Aí pro dentista tem que fazer uma medicina dentária, que eles chamam, Isso, né? uma equalização. Antes era muito fácil, hoje em dia tá bem complicado. Hoje é mais difícil você conseguir ela. Tem muito também, né? Né? Tem muito. Pois e aí, assim, complica um pouco mais. Pois então, a gente fazia, como eu tinha essa parceira de lá, que tem a certificação, tem tudo lá, então aí na hora da clínica ela atuava junto, eu ficava auxiliando. É assim que a gente fazia. Legal. Não, eu tô ainda curiosa essa parte de cursos no Brasil, porque eu amei a ideia. E tu comentou antes também que as turmas eram de 30 pessoas, né? E agora elas estão mais VIPs, mais reduzidas. E quais os assuntos, assim? Eu já tô curiosa, já quero fazer. Então, é legal quando você tem um grupo muito grande, porque daí pra gente, pro curso é incrível, né? Mas eu comecei a ver que pros alunos não é. Porque por mais que a gente tenha uma equipe treinada e maravilhosa, Paty, não é você que tá ali. E se eu fecho um curso com a Paty, eu quero fazer com a Paty, concorda? É verdade. Então eu comecei a perceber que a gente fazer um curso com menos alunos, você literalmente pega na mão do aluno e você consegue dar um trabalho melhor. Claro. Então, tanto é que fora eu acabei fazendo alguns cursos assim também. Então, fechavam 2, 3 pessoas, é um aproveitamento muito melhor. Muito melhor. E aí hoje tá com essa turma reduzida lá em São Paulo. No Brasil inteiro, né? A gente Brasil faz inteiro. Manaus, Belém, interiorzão, a gente faz onde precisar. E tanto que, saindo daqui hoje, a gente vai ter uma mentoria que eu sorteei lá no Estet Meeting. É verdade. Lembra? E a gente vai fazer hoje, aqui no interior. Ela ganhou a mentoria, a gente vai fazer lá com ela. E é assim, eu acho legal quando você já tem essa noção, quando você faz uma toxina botulínica em um preenchedor, desde no start, aquele básico, que você tem essas noções de sombra e luz, força muscular, influências de hormônios. Então, você quase não escuta ninguém falar sobre isso. Nossa, não. E faz uma diferença muito grande. Visagismo. Então, eu tenho uma parte da aula que eu falo que é a Hoff de essência. Porque eu escuto o meu paciente e a gente vê o que ele quer. Então, aí, de novo, vamos para a parte do gênero. No nosso guarda-chuva de gênero, você pode ser tanto um homem mais masculino, quanto um homem mais feminino. E a mulher também. Então, quando você ouve o teu paciente, você detecta isso no paciente, você consegue fazer uma harmonização personalizada para esse paciente. Que esse é o correto. Eu acho que é aí que é bonito. Então, eu ouço o que incomoda esse paciente, a gente faz aquilo no paciente. Primeiro, que o paciente fica muito feliz. E segundo, que você ganhou ele pro resto da vida. Exatamente. Eu falo que a gente faz uma parceria juntos. Um casamento. Exatamente. Então, aí, assim, quando você começa a trabalhar dessa forma, você consegue ter uma harmonização diferenciada. Então, a gente tem o básico, né? Que é esse, já com esse viés, a gente prestando atenção nisso. Somente em sombra e luz, que é o que eu te mostrei lá no teu consultório. Que você não precisa mudar o paciente. Você pode mudar a incidência de luz e a refração da luz e você consegue, assim, fazer uma harmonização com pouco produto. E isso, biologicamente falando, é incrível, né? Muito, né? E aí, assim, dependendo de onde você está, você oferecer para um paciente uma harmonização com 20 ml, com 30 ml, é lindo, quando o paciente tem condição de pagar. Exato. Ou quando um aluno, tu faz um curso, e nesse curso a gente oferece para o aluno e fala, você tem que colocar no mínimo 20 ml. Como é que um aluno está começando faz isso? Concorda? E aí você estudando essa parte de sombra e luz, quando você entende isso, você percebe que com pouco produto você consegue refletir essa luz diferente e fazer um material diferente, fazer um procedimento diferenciado. Sendo mais saudável para o paciente, né? Sim, por mais que você coloque um material incrível, né, uma qualidade muito boa, a gente sempre tem que ter esse parâmetro, né? Exato, a recuperação é melhor, o pós, né, do paciente é mais confortável. E a questão também, por exemplo, às vezes uma pessoa que é muito tímida, uma mulher meio tímida, meio encabulada, baixa autoestima, que faz uma harmonização, que quer ficar com uma autoestima melhor, com uma confiança melhor, quer passar uma imagem mais empoderada, ela pode fazer a Hoff de gênero no sentido de fazer uma mandíbula, por exemplo, mais masculina, para ficar um queixo também, porque tem vários estudos que falam, né, que um queixo, uma mandíbula mais projetada, dá a impressão que a pessoa, ela tem uma mudança de personalidade até, né? Sim. E assim, é muito legal porque quando a gente tá fazendo no paciente,
Às vezes você chega num consultório, você deu o exemplo da mulher, né? Uhum. Chega num consultório uma mulher que ela é bem tímida, uma pessoa mais fechadinha. Retraída. E aí eu falo exatamente o que você falou. Eu falo que é o empoderamento da mulher. E não só isso. A mulher tem que se olhar no espelho e não interessa a tua opinião. Você pode falar pro teu paciente, mas a mulher tem que olhar no espelho e se sentir sexy. Eu sempre brinco isso. Eu falo assim, quando eu converso com homem, com mulher, eu falo, ó, um lábio masculino tem que ser aquele lábio imponente, aquela coisa carnuda, aquele lábio forte. Quando você vê um lábio feminino, você tem que ter aquele lábio que você olha e dá vontade de morder. Entendeu? Isso que é o bonito. E aí você pode migrar também, né? Você pode misturar as duas técnicas. E aí, assim, você fazendo isso no paciente, ele se sente ele. Exato. Então, tem alguns relatos que a gente fala que o paciente pega o espelho e fala, nossa, me achei, tô me sentindo eu, olha, esse sou eu. Exato. Não, e aí, esse é o gostoso. E aí tem que sempre lembrar o paciente que não é definitivo, ele vai ter que voltar para fazer as manutenções todo ano. Exatamente. Que eu acho que isso é o mais difícil, né, de a gente educar o paciente, fidelizar ele, para ele entender que aquilo não é uma coisa que ele vai fazer uma vez na vida e nunca mais vai fazer. É tipo um carro, ele tem que estar sempre com as manutenções em dia, ele tem que estar sempre pensando que os hábitos dele vão influenciar no resultado. Uma coisa importante a gente sempre falar para o paciente, que às vezes o paciente fica bravo com a gente. A gente fala, eu coloquei aqui, vai durar 1 ano, depois tem que gastar dinheiro de novo. Aí o que eu falo para o paciente assim, entende que a tua pele vai ter um envelhecimento. Então, se você fizer um procedimento definitivo, uma coisa que trava, se bem que hoje em dia a gente também tem, né, Paty? A gente tem algumas peças definitivas, tem algumas próteses parafusadas definitivas. Eu mesma já fiz. Que são maravilhosas. Exato. Mas entende assim, é definitivo esse ângulo que você fez. Exato. A pele em cima, força muscular, toda a estrutura de coxinha, de gordura, aquelas partes que mantêm o rosto da gente bonito, vai cair depois de um tempo. Exato. E aí, conforme você vai fazendo uma vez por ano, você consegue mantendo sempre bonito. Vai acompanhando o teu envelhecimento. Exatamente. Eu sou apaixonado por fazer dessa forma. Exatamente. Esses fios de antigamente, esses preenchimentos de antigamente, eles já caíram, né, por terra. Embora algumas pessoas ainda defendam, por exemplo, o PMMA, né? Tem muita gente que defende. Vamos arranjar encrenca, Paty, agora? Vamos arranjar uma leve encrenca? Polêmica. Então, assim, embora muita gente defenda o PMMA, eu não sou fã do PMMA. Então, assim, eu não gosto. Não. Eu tive muitos casos de pacientes que pra gente poder remover um pedacinho de PMMA num lábio, a gente leva 6 horas. O PMMA, depois quando ele matura, a gente fala matura depois de um tempo, ele acaba se enrolando, ele endurece, ele faz umas fibras. E nisso ele puxa junto veia, artéria, nervo e forma uma massa só. Eu falei que a gente tirou o PMMA, então eu fiz junto com o cirurgião plástico. Na verdade, foi junto com um bucomaxilo. Ah, que show. Que a gente fez com um buco. Então a paciente tinha no lábio e um lado do lábio ficava pesado e caído por causa disso. Eu já vi um lábio com PMMA horrível. E aí a gente teve que tirar. Então, assim, fora o silicone industrial é uma outra realidade, mas o PMMA hoje em dia ainda é muito colocado. Então, assim, não tô falando que não é bom, tem Anvisa, é um produto ok. Eu, Robson, não gosto. Tá? Então, assim, pode ser que um dia eu mude de ideia, pode ser que tenha alguma indicação, a gente é aberto a tudo, né, Paty? Pois é, a ROF, ela muda muito a cada ano. Sim, a gente aprende todo dia. Mas hoje, eu não colocaria no paciente. Não, também. Pelas intercorrências que eu já tentei resolver e ajudar. Exato. E aí entra também o ozônio, porque o ozônio trata a intercorrência. Exato. Então, necrose, a gente tem várias aplicações do ozônio para poder ajudar esses pacientes. E eu tive muito caso com PMMA. Eu tive um caso de um paciente que colocaram o PMMA no nariz do paciente. E a gente sabe que, né, não se deve. E aí esse PMMA migrou para a lateral do nariz do paciente, ele ficou com uma lateral do nariz enorme. E aí a gente não conseguia tirar. Então aí a gente, junto com um buco amigo meu, a gente foi fazendo leves acessos, sabe? Aquele acesso bem pequenininho, com agulha, punção, drenando ozônio. Punção, drenando ozônio. Não acredito. Aí o IPRF em cima para restabelecer. Então... Hoje tem até um adesivo, né, que se coloca, que eu tenho um amigo médico que ele me manda às vezes as fotos, assim, os casos de pacientes com PMMA que chegam para ele na emergência e tem um adesivo que suga ali toda a infecção, todo o resquício ali do produto. Não conheço, sério? Que legal. Pois é. Vou atrás, vou ver isso. Deve ter alguma substância nele, né? Exato. Eu geralmente entro com ozônio, porque o ozônio ele é um gás que vem do oxigênio, né? Então é uma mistura gasosa de ozônio e oxigênio. E aí no mestrado eu consegui fazer na pesquisa que eu fiz, eu consegui ver que o ozônio faz angiogênese, que é a formação de novos capilares. Então você imagina uma região do paciente está necrosando e você entra com ozônio, você faz formar novos capilares. Né? Então assim, aí é onde eu conheço, né? Então a gente entra com óleo ozonizado, ozônio injetável. Você pode entrar com o IPRF, que é aquele do sangue também. Para queimaduras de tecnologias, é ótimo, né? Sim.
Então, aí você consegue reverter bastante intercorrência. Muito, né? Lá em São Paulo, quem tiver uma intercorrência já sabe onde ir. Mas você sabe que eu tenho uma empresa que é parceira, uma amiga, e já aconteceu em vários lugares do Brasil, de os alunos e amigos pedir, olha, tô com intercorrência, olha a foto, e essa empresa manda o aparelho, a gente ajuda a fazer, faz junto, e a gente consegue ter braços em vários lugares. Gente, genial. Para que a gente possa ajudar, né? Claro. Então, se a gente tem um acesso, por que não? Nossa, gente, que legal. Porque hoje em dia o que a gente vê na HOF é isso, é uma competição, é uma briga de ego, né? Você sabe que eu não entendo isso, Patrícia. Eu também eu não consigo entender. A gente fica triste. É igual, como eu te falei, naquela história da HOF de gênero que copiaram e fizeram como fizeram, né? E fala que ele é o precursor. Mas assim, eu fico triste porque quando a gente se junta, para que a gente possa fazer os procedimentos juntos e a gente aprendeu com o outro, todo mundo acaba ganhando, né? É verdade. E parece que eu tenho que competir com você, entendeu? Para que eu ganhe meus teus pacientes, a gente faça junto e ninguém sabe tudo, concorda? Exatamente. Então, às vezes, você faz um lábio lindo, eu faço um malar bonito, eu faço um ângulo de mandíbula bonito, a gente pode fazer os procedimentos juntos. Exatamente. O que eu tô fazendo muito ali na clínica é trazer professores convidados para dar cursos de algum assunto específico. Que legal. Por exemplo, rinomodelação. A gente não é boa em tudo, então a gente traz alguém que seja experiente nisso, expert nisso, e aí a pessoa vai agregar conhecimento para o aluno. Às vezes a pessoa, ela vai ter, o aluno vai ter o meu conhecimento, o conhecimento da pessoa, vai ter um curso muito mais elaborado e todo mundo sai ganhando, né? A gente junta forças, né? Exatamente. Sim. Então, assim, eu acho esse seria o ideal, né? A gente pudesse todo mundo... agora com as tecnologias de laser, com tudo que a gente tem novo agora, você conseguiria todo mundo trabalhar em harmonia, né? Exatamente. Tu gosta bastante de trabalhar com tecnologias? Gosto. Em associação com os injetáveis? Gosto. Eu tenho um pequeno problema com a parte de tudo que é muito novo. Sim, tipo endolaser. Você sabe que eu vi o endolaser agora, uns casos muito legais. Desde que você saiba como trabalhar com ele. Tem uns resultados incríveis, até corporal, não sei se você viu. Sim, eu tô amando, eu tô acompanhando. Ainda não vou ter em prática, mas eu tô louca pra colocar. Mas muito legal. E é assim, usando da forma correta, porque se você não souber como fazer, você faz queimadura de terceiro grau. Fibrose. Isso, exatamente. Então assim, quando você associa essas tecnologias, eu acho incríveis. É igual quando chega um preenchedor novo no mercado. Então eu acho que, quando aí os alunos perguntam, o que você acha de tal preenchedor? Eu falo, vamos esperar dar um ano, vamos usando, vamos com parcimônia. Aí eu te falo daqui um ano o que vai ter. Exato. Porque aí tem os estudos, concorda? Com certeza, que nem o ozônio antigamente, né? Então assim, o ozônio já é um produto... Já está super consolidado. E já existe desde 1800 e blá, blá, blá. O endolaser... Então não é uma coisa de agora. O endolaser chegou agora, mas já era utilizado antes em outras tecnologias. Se eu não me engano, o endolaser é para usar para desobstruir vasos e artérias. Isso aí. Então, oftalmo também usava. Não sei. Eu sei que essa parte de veias e artérias era utilizado bastante para isso, né? Exato. Se eu não me engano, tá? Então, assim, eu acho incrível a gente ter essas tecnologias para ajudar, né? Concorda? Exato. E aí eu faço uma parte boa, melhoro, você faz a tua, a gente indica um pro outro. Eu gosto de trabalhar assim, né? Eu também, eu gosto de associar as técnicas. Eu acho que todo mundo que veio aqui no podcast tem essa visão, que só um procedimento específico não tem como a gente ter um bom resultado pro paciente, né? Não. E aí, assim, voltando um pouquinho, falar do que a gente estava conversando antes, uma coisa que eu não vejo as pessoas falar muito, por exemplo, vamos tratar a pele desse paciente, vamos pôr bioestimulador. Vamos pôr bioestimulador, que agora a moda é bioestimulador. É verdade. É maravilhoso o bioestimulador, mas qual bioestimulador você faz numa pele masculina? Qual bioestimulador você faz numa pele feminina? E qual bioestimulador você faz dependendo da idade desse paciente? E aí, ele faz reposição hormonal? Ele toma hormônio, não toma hormônio? Como é que é esse paciente? Porque hoje em dia tá na moda agora os pacientes fazer reposição hormonal de testosterona, fazer progesterona, não é? Nossa, adesivo, moda, né? Exatamente. Pomadinha. O que as pessoas eu não vejo falar, então me desculpa se já falam sobre isso, mas eu quase não vejo falar no nosso meio, é sobre isso. Porque nunca tinha ouvido falar, na verdade. O processo inflamatório modifica de acordo com você a tua parte hormonal. Então, no pico hormonal, na parte baixa do hormônio. E aí, você faz uma toxina botulínica no paciente. Nossa, fui na doutora tal, durou 2 meses a minha toxina. Por quê? Então tá, como é que estava essa parte hormonal do paciente? Entendeu? Exatamente. Então, assim, na HOF de gênero, no curso completo, eu falo sobre isso. Entendeu? Então, assim, agora a gente tá falando sobre isso, logo um monte de gente vai falar também, tá? É bom que a gente coloque ideia na cabeça das pessoas. É isso aí. Então, assim, prestem atenção nisso. Às vezes você pega um paciente homem
que não faz nenhuma reposição hormonal, e ele tem aquela pele um pouco mais craquelada. Se você vier com um bioestimulador profundo, muito forte, você não vai ter uma resposta boa. Claro. Entendeu? Então, às vezes, você faz uma associação de técnicas no tratamento da pele, e aí você consegue, assim, ter um resultado muito melhor. É que o bioestimulador, a gente vai injetar colágeno ali no rosto do paciente. Só que se ele não tem uma boa base, uma boa estrutura, uma boa matriz ali... Sim. E aí, assim, você tem que preparar essa pele antes. Exatamente. Porque o bioestimulador é um procedimento incrível, só que assim, você aplica, ele depois de um tempo absorve todo esse líquido, e depois de 3 meses que essas células vão começar a formar colágeno, e é assim ter aquela expansão de colágeno, certo? Exatamente. Os pacientes acham que é no dia. Agora, e assim, se você fizer um preparo do leito receptor, onde vai receber isso primeiro, você vai ver que tem um resultado muito melhor. E aí você pode entrar com IPRF. Porque o sangue do paciente são células naturais, né? E para quem não gosta de fazer essa coleta de sangue, de ter esse material ali, como é que tu indicaria, assim, pro profissional que tá começando? Se você não quer você coletar, você pode contratar. Existem empresas que vai dar consultório para você, coleta e te entrega o tubetezinho pronto na mão. Ou você pode contratar um enfermeiro. Então, assim, você tem várias formas de você trabalhar. E eu gosto de associar o IPRF com alguns produtos. Então, eu acabo fazendo uma associação com hidroxiapatita de cálcio, alguns polivitamínicos. E aí você começa a ter, né? E assim, por favor, tem um monte de gente falando sobre fórmulas mágicas. Não são fórmulas mágicas. São produtos que a gente já sabe que tem todo o embasamento. E a gente coloca no paciente junto e faz essa mistura. E lembrando que muitas dessas misturas são antagonistas. Então, você não pode associar. Entendeu? Então, não é você achar que você pode vir ali fazer um caldeirão de bruxa, colocar tudo ali dentro, entendeu? Não é assim que funciona. Mas você levando em consideração isso, Paty, parte hormonal, toda essa parte do paciente, você consegue ter uma harmonização muito personalizada. Que é o que eu brigo na ROF de gênero. Vocês entenderam que ROF de gênero não é só pro público trans ou não, entendeu? ROF de gênero é pra tudo. É muito engraçado, né? A gente parece que é automático a gente pensar que ROF de gênero é uma coisa... É, porque entra no gênero. E as pessoas não entendem que, assim, dentro dessa parte de gênero, a gente tem um guarda-chuva. E embaixo desse guarda-chuva tem tudo, Patrícia. Entendeu? Então, a gente tem tudo. Então, assim, hoje em dia a gente tem aquela sigla, né? LGBTQPIA+. Até entra no N agora também. Então, ali tem vários nuances de várias coisas. E nós não estamos falando de opção sexual. Nós estamos falando de pessoas e cada pessoa com a sua característica. Entendeu? Então, assim, abre vários leques, né? Eu acho que essa coisa que as gerações mais antigas, elas não entendem. Isso, e aí fala de gênero já pronto. Olha lá, ele tá falando... Não. Uma parte que, assim, engloba muitas coisas. Muitas coisas. E ali você vê isso, esse estudo de pele, esse estudo de idade, esse estudo da parte de hormônio. Eu tô louca pra te perguntar sobre os fios, porque a gente teve já um podcast sobre fios e foi incrível. E o palestrante, inclusive, ele comentou sobre a associação de fios com o Skin Booster, com o IPRF, com outros bioestimuladores, enfim. E eu queria saber a tua opinião. Eu amo fios, assim, eu acho que todo mundo que sabe usar gosta, né? Queria ver quais assim, os segredinhos que tu pode dar aí pra galera. Tá. Primeiro tem uma coisa com fios que isso é experiência própria. Tem alguns artigos que mostram que se você associar o fio com algum material que eu não lembro qual dos dois é hidrofílico, então um gosta de água, o outro não gosta de água, você tem uma degradação muito rápida do fio. Faz hidrólise, né? Então a gente tem que lembrar disso para que a gente possa trabalhar em planos diferentes. E eu vou falar de novo do ROF de gênero, porque não tem jeito, porque eu tenho 5 anos vivendo disso. Nessas técnicas do rosto masculino e feminino, eu desenvolvi uma técnica que você faz um preenchimento em calha. Você já ouviu falar sobre isso? Sim. Não. Então, assim, só que como é que é esse preenchimento em calha? Eu uso os fios como base para que eu possa travar onde eu quero essa parte de pele, musculatura, e eu faço o preenchimento no meio. Ah, que show. Entendeu? Então, eu uso uma calha com fio. E aí, assim, as marcas me perdoem, mas assim, pouquinho preenchedor associado com esses fios, você tem um volume enorme. Uau. Entendeu? E tem uma durabilidade muito legal. Nossa. Só que, de novo, tem que tomar cuidado com os fios, porque você não pode encostar um no outro, né? Porque um puxa água e o outro gosta de água. Pois é. Então, você acaba tendo um processo inflamatório e acaba destruindo um no outro.
Exato. Entendeu? Então, assim, eu sou apaixonado por fios. Exato. Desde com a indicação correta. Eu acho que a maior dificuldade dos profissionais é saber quais as características dos produtos. Vários profissionais a gente pergunta assim, qual que é a característica do gel que tu usa, as partículas, as moléculas, essa parte mais de fundamento científico, as pessoas não sabem diferenciar, né? Não. E eu falo, quanto de BDDE resiliente nós temos. Exato. Então, você sabe quantas filtragens tem esse produto? Você sabe o tamanho de partícula? Aí, outro dia eu vi foi um professor, enfim, pegou um produto que usa uma agulha bem grossa, que é um produto bem denso, você deve saber de qual que eu tô falando, e ele pegou uma agulha 27G e colocou o produto ali, e estava ensinando a aplicar com aquela agulha, assim você não machuca o seu paciente. Aí, tava outro dia com essa pessoa, eu falei, escuta, você concorda comigo que se a fábrica fez um estudo dessa marca, e ele usou uma agulha mais grossa, quer dizer que o produto só passa nessa agulha? Não, você força a mão um pouco mais. Eu falei, então, mas você sabe que tem estudos que mostram que quando você faz muita força no produto, você acaba danificando esse produto, você esgarça esse produto. Tem um estudo para você saber o tempo que leva, a resiliência desse produto. E aí? Não, fica normal, dura a mesma coisa. Então, tipo, o achismo, né? Já deve ter estourado várias seringas, ele não falou. Exatamente. Perdeu vários produtos. Então, assim, isso é importante, Paty, porque o pessoal anda sendo injetor. Eu falo sempre assim, se eu ensinar qualquer pessoa a injetar, a pessoa vai lá e pá, faz qualquer coisa. Mas e aí temos duas coisas, né? Qual preenchedor você vai usar? O que esse preenchedor te oferece? E aí a parte mais importante da Hoff, né? Injetar é fácil. E tratar a intercorrência, Paty. Exato. E quando você pega te manda aqueles casos, aquele lábio com necrose, te manda, entendeu? Uma outra coisa que quase ninguém fala também, isso eu falo no curso, tá? E eu estudei sobre isso porque eu vejo alguns professores conversando às vezes com os alunos e às vezes tem algumas intercorrências e pega a hialurondase e coloca desacerbado no paciente. Sim. E às vezes não é nem uma questão de você ter obliterado um vaso. Você já ouviu falar de síndrome compartimental? Não. Então, síndrome compartimental é uma coisa muito importante para quem é injetor. Ó, tá rolando uma parte da aula aqui, tá? Depois eu quero avisar para vocês que tá entrando a aula da Hoff de Gênero, tá bom? Spoiler. Spoiler. Mas é que assim, depois que me copiaram, Patrícia, que imitaram e falaram que era ele que fez tudo, pioneiro, eu comecei a aprender que a gente pode ajudar as pessoas. Eu vou falar sobre a síndrome compartimental e é uma coisa do curso que antes eu falava, eu vou ensinar só no curso, mas ao contrário. Quando você mostra para as pessoas o que é e você ajuda as pessoas, elas vêm fazer o curso com você. Senão como é que elas vão saber qual o diferencial do curso? Exatamente. Então, assim, estudem sobre síndrome compartimental. Antigamente se fazia, as pessoas chegavam no hospital e se fazia as drenagens, os sangramentos. Por quê? Eu tive um caso, foi até no interior de Belém. Eu tive um caso que na hora que a gente acabou de aplicar o produto, sabe aquele zero nada que sobra na seringa? Aí você olha para aquilo e fala, não vou jogar fora. Onde eu vou enfiar isso? Onde eu vou colocar? Aí a gente pegou e fez a aplicação. Eu faço um preenchimento no lábio, que eu giroverto o lábio do paciente, só que eu entro aqui por cima, Paty. Eu venho aqui, ó, eu entro aqui por cima, entro aqui por baixo, vou até quase a junção do seco e do molhado, e com 0,2 eu giroverto esse lábio do paciente. Então, é a técnica da masculinização e feminização. Então, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, o lábio do paciente vira pra fora. Entendeu? Vocês não peguem a foto eu fazendo assim e guardem depois, tá? Por favor. E aí, na hora que eu peguei esse zero nada, que a gente fica com medo de jogar fora, eu peguei a artéria labial. Não acredito. Só que o que aconteceu? O paciente, na hora, ficou enorme, ficou igual essa base do microfone, assim, preto e enorme embaixo. E todo mundo começou a ficar desesperado. Ai, você obliterou o vaso. Eu falei, gente, não obliterou o vaso. Isso é uma síndrome compartimental. Mas o que é isso? O que é isso? Não, põe já no vaso, libera o vaso. Eu falei, calma. Eu falei, nós vamos esperar 40 minutos. Aí o lado do paciente foi dobrando de tamanho, ficando mais preto. Ficou quase um prato embaixo, aquela coisa enorme, preta. E aí eu falei, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui não é vaso, você não obliterou o vaso. É uma síndrome compartimental. Vou falar o que é logo, tá? O que é a síndrome compartimental? Quando você tem, por acúmulo de líquido, você não tem a drenagem da linfa. Então, você oblitera por acúmulo de líquido natural. Então, eu não obliterei o vaso com o preenchedor. E na hora que eu rompi a artéria labial, extravasou muito sangue e aí eu comprimi esse vaso. E aí, toda essa parte da drenagem, não consegue ter a drenagem. Então, aquilo vai aumentando de tamanho e aí, por compressão, esses vasos são comprimidos e aí você tem a síndrome compartimental. E aí, o que você tem que fazer nesse caso?
Você vai entrar com a hyaluronidase no entorno da onde tem essa drenagem da linfa. Para que você, assim, consiga fazer drenar esse líquido. Claro. Então, eu comecei a aplicar a hyaluronidase do lado de fora, próximo onde a gente precisa fazer essa drenagem. E, assim, 10 minutinhos depois, já começou o laudo do paciente diminuir de tamanho. E ela não perdeu o preenchimento. Porque aonde eu tava fazendo o preenchimento, aí na hora você se desespera, lava tudo com a hyaluronidase. Exato. Entendeu? Então, assim, isso é uma síndrome comportamental. Gente. Então, às vezes, é uma besteira que a gente não tem noção daquilo. Exato. E a gente teve um paciente que aconteceu isso na olheira também. Ai, olheira acho que é um dos principais lugares que tá a intercorrência, né? Então, assim, não tô dizendo pra você não entrar com a hyaluronidase em cima do preenchedor. Só que, sabe o que acontece num caso desse? É aquelas intercorrências que às vezes o paciente vai pro hospital. Porque você vai lá e já tá a parte de cima, vou imaginar essa parte do lábio. Já tá aquela quantidade de líquido obliterando. Você vai lá e injeta um monte de hyaluronidase. Você acaba quebrando o ácido hialurônico, show de bola. Mas a parte onde tá esse líquido pressionado, onde tem a drenagem, você não consegue tirar. Pois é. Entendeu? E aí você continua com o lábio inchado e a pessoa começa a ficar desesperada. Então aí tem essa técnica para você reverter a síndrome comportamental e você ter essa drenagem de fora. Que experiência. Foi um spoiler do curso. Gente, teve alguma outra assim, intercorrência marcante, alguma dificuldade muito grande que tu teve durante essa trajetória? Sim, assim, minha intercorrência, e sabe o que é muito legal, Paty? Eu sempre brinquei que a gente tem que ter no consultório, sabe seguro de vida e seguro de carro? Eu tenho. Então, a gente tem que ter o seguro do carro, pelo menos o seguro do carro você tem que ter sempre. Eu falo que hyaluronidase é teu seguro. O maior prazer é a gente jogar caixas e caixas de hyaluronidase no lixo, não é? Exato. A coisa mais gostosa do mundo. Exato. Então, assim, você tem que ter o material no consultório. Eu nunca tinha usado. Em casos meus, nunca. Foi a primeira vez lá no lugar em Belém que eu utilizei hyaluronidase para um caso meu. Nossa. E foi muito legal, porque é legal quando acontece essas coisas com os alunos juntos. Claro. Pra eles aprenderem a reverter. É verdade. Eu tive uma vez uma aspiração positiva num curso. É muito legal. Na hora você viu como é que acontece? E é assim, eu recebo muito caso de aluno e de amigos. Então, amigos, professores, alunos, me entram em contato e falam, Robson, com o ozônio, o que você consegue fazer? O que você acha que é isso? Vamos tentar resolver. E teve um caso de nariz. Uma rinomodelação que... Essa foi, acho que, um dos casos mais punk que eu tive. Tá até na aula. Esse tá na aula do ozônio. Eu imagino. Fizeram antigamente, não sei se ainda faz hoje em dia, que eu tenho uma cabeça um pouco mais fechada para algumas coisas que eu acho que é errado e eu não faço, tá? Então, com agulha? Não foi com o caso da agulha. Eu acho errado, não quer dizer que é errado, tá? Então, vamos arranjar encrenca. Fazia uma técnica antes, não sei se ainda faz hoje, de passar uma agulha de fora a fora do nariz do paciente, volta aqui e você amarra o nariz do paciente para você fechar a asa. Você já viu isso? Lip lift é quando você faz quando o corte. Baixa esse ali. é lindo. Não, mas tem um outro nome, né, de nariz, que é alguma coisa assim. Mas aí corta um pedaço. Corta um pedaço isso, pra aba. Isso se você for habilitado, se você for buco, se você for plástico, tudo bem. Nose lift, sei lá, alguma coisa lift. Cada um dá um nome, né? Então assim, mas esses cirúrgicos, show. Sim. Então, se você souber o que fazer e você for habilitado a fazer, por que não? Tá? Claro. Porque eu acho que até a harmonização tá na hora de dar esse pulo maior. Mas os dentistas fazem? Podem fazer? Então, Patrícia, depende de onde a gente tá pisando. Então, depende, tá? Assim, no cursos normais, não. Então, se você for um buco, tiver em meio hospitalar, se você for... Cada um é um caso diferente, tá? E aí tem os plásticos, região de cabeça e pescoço, é o que eu falo. Eu ensino muito isso na aula de gênero. É você associar as profissões juntas e você consegue ter uma casuística muito boa. Mas esse não era assim. Esse passava uma agulha de fora a fora, com um fio de nylon, voltava pra cá e você fazia amarrilho e sepultava. Então o nariz do paciente ficava assim, levantado. E aí fazia a remodelação em cima. Então ainda se fazem hoje em dia, tá? Gente, eu nunca tinha ouvido falar. Se faz hoje em dia. Tem aquela pessoa que eu te falei que imitou... Enfim, deixa pra lá. E é assim, não acho que é errado ou certo, tá? Cada um tem sua técnica, eu respeito cada pessoa. Eu não faço isso. E aí o que aconteceu? Fizeram essa técnica no paciente, já diminuiu bastante a recirculação sanguínea ali e colocaram 1,5 ml de preenchedor na parte do dorso, nariz, numa sentada, num curso. E ali, quando mandaram pra minha foto, depois já de um bom tempo, a necrose já não estava só instalada em ponta, mas já estava chegando no dorso do paciente. Ia ficar cego. A parte de olho não pegaria ainda, né, Paty? Porque não tá pegando a artéria troclear. Mas depois ia perder ia o nariz. evoluir. Ia perder o nariz. Porque já tava com a necrose instalada desde aqui de cima.
Então, ia perder a ponta do nariz inteira. Gente. E aí, eu falei pro profissional, falei, ó, faz assim, ó, reverte tudo que você fez. Vamos entrar com a leandase, reverte fio, reverte tudo. Então, quando você tem alguma intercorrência, a primeira coisa que você faz, o que é? Vamos voltar a estaca zero, concorda? E pra reverter o fio, o que ele... O certo seria cortar esse fio. Então, você cortaria, removeria, enfim. Levamos quase uma semana. Aí, essa empresa que eu te falei, parceira de ozônio, mandou equipamento, fui uma cidade interior, fizemos tudo que a gente podia fazer, óleo ozonizado, e nós conseguimos reverter. Só que o profissional não tirou a amarrelho do nariz. E mesmo assim, a gente conseguiu reverter. Mas levou quase uma semana a gente brigando em cima, e colocando ozônio, óleo ozonizado, entendeu? E PRF? Então, no nariz é muito complicado você entrar com PRF direto, porque a gente não tem espessura, né? Então, a gente tem pele, cartilagem, concorda? Veia, artéria, né? Então, fica mais complicado. Mas o ozônio, na hora que você coloca ele, ele faz um mimetismo de células e ele faz drenar toda essa parte de sangue para a região e forma novos capilares, né? Genial. Entendeu? Aí depois, se quiser, até te mando o artigo do meu mestrado pra você poder ver ali. Eu quero. É bem legal. E ali a gente conseguiu comprovar isso. Formação de colágeno e formação de novos capilares. Que isso pra mim foi o mais incrível. Gente, que desafio. E aí a gente conseguiu reverter. Isso pra mim foi assim um caso mais hard, porque a gente vê geralmente em ponta de nariz, né? Necrose. Exato. E esse tava chegando já em dorso. Gente. Esse foi o mais punk que a gente conseguiu reverter. E nem era teu caso. Não. A gente acaba ajudando um monte de alunos e professores, né? A gente usa o conhecimento que a gente sabe pra poder... Claro, tu aprende muito assim, né? Porque a gente tá sujeito a intercorrências, mesmo fazendo tudo certinho. E faz a gente parte. Só acontece com quem faz, Exatamente, né? né? Só acontece com quem faz. Exatamente. E eu faço um preenchimento, e aí faz muito tempo que eu não faço bichectomia. Então, nesses desenvolvimentos que a gente fez... Tu gosta de bichectomia? Então, antes eu fazia, hoje em dia eu acho incrível. Só que eu desenvolvi uma técnica diferente, esse sombra e luz, que eu faço um preenchimento retilíneo na face do paciente, que eu modifico a estrutura do rosto. Gente. Da incidência de luz. Então, faz o efeito da bichectomia sem você precisar cortar o paciente. Mentira. Então, assim, é menos invasivo e com um resultado muito legal. Meu Deus, eu já quero ir pra São Paulo fazer esse curso. A gente aqui em Porto Alegre, a gente até conversou, né, Paty? É a gente verdade. Então, história, falando algumas coisas lá. verdade. A gente vai ter algumas novidades depois, a gente vai mostrando pra vocês. Vai ser ótimo. O Porto Alegre inteiro vai estar lá. Vai ser muito bom. Vai ser muito legal. Nossa, e o Robson já palestrou no Aesthetic Meeting 2 vezes. As palestras foram um sucesso. Gostoso. E o mais legal é que ele fica no corredor e ele assiste as palestras, ele conversa com os alunos. Eu fico lá, fico perturbando o Lucas, você me convidou pra ir lá, eu fico lá junto dele, o congresso inteiro lá, assistindo verdade. junto. É porque eu acho gostoso isso, porque você acaba aprendendo com os profissionais, né? É verdade, eu acho que tem muita fome de conhecimento, né? E aí, assim... Isso é muito legal. Não puxando sardinha pro Lucas, tá? Porque ele não precisa de sardinha, não é isso. Mas quando você vai no Aesthetic Meeting, você vê ali que são profissionais top com assuntos diferenciados. Exato. Então, até a gente que é profissional, a gente estuda na área, é gostoso você ficar ali pra você assistir. Então, são sempre pontos novos, coisas novas, pessoas de nome... Não pessoas de nome só famosas no Instagram, mas são pessoas que têm coisas novas pra te oferecer. Então, isso é muito gostoso. Por isso, quando eu até perturbo o Lucas, falo, Lucas, eu quero ficar um dia antes, um dia depois, porque eu quero participar do congresso, entendeu? É verdade. E são poucas pessoas, né, que depois de sucesso, depois da carreira consolidada, ainda tem essa vontade de querer aprender mais e mais. Mas é gostoso isso, Paty. Às vezes a gente vê a pessoa falar uma coisa... Outro dia eu tava dando uma aula para um aluno fechou um curso VIP para mim, foi no Rio, a gente tava na Barra. E aí, assim, ele fechou só ele, eu quero você aqui no meu consultório, eu quero aprender com você a fazer isso, fechamos 3 dias. E aí, eu não lembro o que foi que a gente tava conversando, e aí, eu não lembro se era da toxina, eu tava aspirando, fiz alguma coisa com a seringa, e ele falou, professor, eu faço assim. Eu falei, nossa, como é que você faz isso? Aí, foi muito legal que ele parou e falou, mas você quer que eu te mostre? Eu falei, claro, o teu é melhor que o meu, como é que você faz? Aí ele mostrou. Eu não lembro o que foi que ele fazia com a seringa, que em vez de dar peteleco, alguma coisa, sabe que a gente bate às vezes? Sei. Que você quebra a cadeia, ele fazia alguma coisa. Tipo uma tremidinha, assim. Eu não lembro o que foi, acho que ele fazia uma punção, eu não lembro o que ele fez, né? Isso faz acho que uns 2 anos. E aí eu olhei e falei, incrível, vou colocar no curso, você autoriza eu colocar no curso? Ele ficou todo feliz. Então, você concorda que a gente aprende? Total. Então, assim, quando você tem, não dá tempo, tudo bem, mas que nem no Aesthetic Meeting, eu gosto de estar lá junto, né?
Então eu fico junto, o Lucas depois coloca o DJ fazendo bagunça, aquela coisa, eu fico lá enfiado junto com ele. Muito gostoso. É verdade, os alunos amam ficar ali no corredor encontrando os palestrantes e tendo esse contato, né? Eu acho gostoso isso, a gente aprende, né? Exato, eu mesma aprendo com minhas estagiárias, às vezes, que nem são da área, né? Que estão começando na área. Sim. Mas às vezes elas têm uma visão que tu não tem, porque tu tá acostumado a ter um conhecimento de algum professor, de alguma coisa que tu estudou, e a gente não dá olhar para não tem um olhar mais amplo. Sim. Isso. E uma coisa muito legal que eu falo pros alunos sempre, eu sempre falo assim, não adianta você fazer só o curso comigo, ou fazer o curso só com fulano. Exato. Vai fazendo alguns, que daí você monta a tua técnica. Exatamente. E, de novo, né, vamos voltar na Rota de Gênero, eu sempre brigo com relação a isso. Você tem que personalizar o atendimento. Então, uma anamnese minha no consultório, Paty, leva em torno de 1h30. Nossa. Por que essa 1h30? Eu vou fazer foto com sombra, com luz. Eu quero ver tua maquiagem, como é que você faz. Eu quero ver como é que você... Entendeu? Nossa. Porque ali eu entendo meu paciente e ali a gente consegue fazer personalizado para esse paciente. E aí você ganha esse paciente pro resto da vida. A gente não pode falar aqui, mas o Robson atende vários, né, popstars. Verdade. É verdade, Paty. Eu atendo várias pessoas que são artistas e é assim, fora, beijinho no ombro, desculpa, que aí meu ego também gosta, tá? Mas fora isso, por que que eu acabei sendo conhecido entre eles? Quando a gente tem um artista, ele faz esse trabalho com o rosto. Então, a empresa dele é a expressão. E aí você vê esses artistas, geralmente quando eles sentam para conversar, eu atendi uma agora, há pouco tempo, que é uma querida, uma pessoa apaixonante. Depois olha lá no Instagram, tá? Eu não vou falar o nome dela, porque, né, ela tem os direitos dela, mas olha no meu Instagram, tá lá. E ela falou pra mim, não, eu nunca fiz nada no rosto, eu tenho medo, eu não vou fazer nada. Eu sou comediante, se eu não tiver sabe, esse olhar direto do paciente, essa expressão do paciente, eu falei, não se preocupa. Eu vou fazer uma toxina em você, que eu vou tirar as tuas rugas e não vou deixar você sem expressão. E ela fez com muito medo a primeira vez. Ela foi indicada para uma outra artista que eu faço em São Paulo, né? Da televisão. E ela falou, mas quem te falou de você, eu quero experimentar. Ela me mandou uma mensagem depois, tanto é que tá até lá. Depois eu ver se ela permitir, depois eu até falo para vocês postarem depois. Brincando que ela é comediante, ela falou, tá vendo esse monte de rugas, montanhas que eu tinha aqui? Não tem mais, mas olha, tem expressão, olha. Ah, genial. Então, assim, no mundo dos artistas é legal porque você acaba tendo esse diferencial. E você traz pro mundo não artista, você também é a mesma coisa. É que nem você aqui. Se você for uma pessoa plastificada, e eu brinco sempre, cara de golfinho. Você já viu a expressão? Golfinho tem expressão? Ai, essa eu nunca tinha ouvido. Golfinho não tem músculo na face, então ele não tem expressão. Sério? Sério. Ele tá sempre aquela coisa lisinha, bonitinha. Presta atenção se você vê algum golfinho fazendo alguma expressão. Sim, é verdade. Então essa parte de expressão não tem, é lisinho sempre. Aquele bumbum de neném. É verdade. Aí, tem um músculo na face, sim, né? Uma brincadeira que ele não tem expressão. Então eu brinco, não adianta deixar você um mulherão bonito desse plasticado. Aquela coisa, tô sorrindo, tô triste, tô feliz. Gente, que loucura. E hoje eu sonhei com golfinho. Nunca sonhei Sério? com golfinho. Hoje eu sonhei com vários golfinhos. Que legal, que loucura. Pensamento. Que legal. Que então, loucura. assim, você viu? Conexão. Não existe, não tem igual. E aí, assim, eu conquisto o paciente nisso. Porque nem você. Não adianta você ser um mulherão plastificado, você já viu? Exatamente. Sisuda. Perde a essência. E aí, no artista, a gente consegue fazer isso. E aí, isso também é parte do curso, entra várias coisas. Você trabalha como? Você é uma pessoa que trabalha num palco, olhando a pessoa de baixo para cima? Então, a tua incidência de luz é diferente de uma pessoa que grava essa câmera frontal aqui. Olha até onde vai a coisa, entendeu? Então, assim, é um mundo à parte, que é onde é esse diferencial. Gente, entendeu? Então, tô assim, chocada. Então, a gente tem um estudo do paciente todo, tem tudo um protocolo de anamnese diferente. Eu tô chocada. Isso é harmonização, Paty. A harmonização, pra mim, não é você fazer um lábio carnudo, fazer um rosto quadradão. Isso é muito fácil, né? A harmonização, pra mim, é uma essência do paciente. E nessa 1h30 que eu consigo conversar com esse paciente. E aí, eu posso fazer um adendo aqui bem legal, que eu tô escutando muito das pessoas? Muito aluno fala pra mim, professor, você é conhecido. A Paty é famosa, sei lá, é fácil pra vocês. Mas sabe o que acontece? Eu nunca tive problema. Quando eu montei meu consultório, no começo da minha carreira, do lado do meu consultório tinham 7 dentistas. E vira e mexe tinha fiscal no meu consultório. Porque eu não tinha placa no consultório e porque eu tinha muito movimento no consultório. Então, denunciavam, né? Toda hora. Então, eu sempre tinha fiscal no consultório. Tanto que eu brincava que a gente tinha um cafezinho deles lá. Porque a gente sentava, tomava café junto, conversava, porque tanto eles vinham que eu tinha um consultório já funcionando certo, né? Só que eu não tinha placa.
E aí eu falo, você às vezes fica brigando com o profissional que tá do lado para que você tenha um preço melhor, uma clínica maior que faz a toxina botulínica em 12 vezes. Eu não brigo por preço. Eu brigo por qualidade. E essa visão é essa essência do paciente. Aí não falta paciente. Não interessa se você vai atender o paciente, fazer uma toxina por R$800, ou se você vai cobrar em São Paulo 3.000, ou você vai cobrar aqui no Sul, entende? Então, assim, você não tem que brigar com o profissional do lado, por causa de essa parte de marketing. Não, monta teu protocolo, atende teu paciente bem, foca na essência do teu paciente. Assim que você faz isso, você conquistou aquele paciente pro resto da vida. E fora isso, você tem, assim, cria-se uma árvore, né? Que daí cada um indica pro outro, que indica pro outro, que é a melhor indicação essa boca a boca. Então, não brigue com outro profissional, entendeu? Monta o teu protocolo. Eu te vejo, assim, como uma árvore que cresceu lá pra baixo, com as raízes bem profundas. Que legal. Tu construiu uma base tão sólida, tu teve tanto estudo, tanta dedicação, tanto conhecimento ao longo dessa tua caminhada de anos. Obrigado. Que agora, com tanta sabedoria, né? Com tanto estudo, com tanta fama, sucesso, com tantas pessoas do bem do lado, tu dá frutos tão lindos, né? Com pacientes que te admiram, que querem ir por causa da tua pessoa, não por causa do teu preço. Obrigado. Então, assim, respirar, porque ela falando isso pra gente, deve dar de chorar, né? Ela com esse olho, assim, esse olho verde da tua cara falando isso, ferrou. Então, assim, obrigado, Paty. É assim, eu amo o que eu faço, de verdade. Dá pra ver. Eu tenho paixão da harmonização. E eu acho que quando a gente leva as pessoas junto, você cresce junto. Parece que o universo te traz isso, já viu? Quando você tá junto e cresce junto. Então, é muito gostoso isso. Então, não, pode falar. E aí, assim, você acaba crescendo, levando as pessoas juntos. Exatamente. E a gente não tá... desculpa, a emoção. A gente não tá aqui falando isso pra vender curso, não tá falando isso pra gente se vender, não é isso. É que é verdade. Parece apologia, né, Paty? A gente fala assim, mas é verdade. Quando a gente veio fazer a gravação, o Lucas até falou, sejam vocês mesmos. Não usa roteiro, sejam vocês, fiquem à vontade. Esse é o gostoso, a gente ter essa liberdade de ser quem a gente é aqui e falar. Entende? Então, assim, quando você fala isso, um elogio vindo de você, eu fico muito feliz. Muito obrigado. Eu acho que em todos os podcasts eu falei isso, que ninguém constrói nada sozinho. Sim. Porque pela força do nosso braço, a gente não consegue ter uma visão, assim, de empreendedorismo, de marketing, de RH, de gestão, finanças. E aí, a gente tendo uma equipe, tendo pessoas boas naquilo que a gente não é bom do nosso lado, a gente cresce muito mais rápido, né? Sim. E aí, eu vou citar uma pessoa aqui que eu acho muito legal. Não sei se vocês conhecem Oscar Wilde. Ele fala, seja você mesmo. Todas as outras personalidades já têm dono. Então, eu acho isso muito legal. Eu finalizo a aula com isso. Por quê? Na minha vida, sempre foi bem complicado. A parte de conversa, de bullying das pessoas. Então, sempre foi muito difícil. E conforme você vai envelhecendo, você vai aprendendo. Então, eu sempre falei para as pessoas, eu falei assim, vou falar isso olhando direto na câmera, eu nunca dei o direito de você me aceitar. Então, não me interessa se você me aceita ou não. Isso é um problema seu. Eu te dou o direito de você me respeitar e eu vou te respeitar. Então, eu acho que a gente tem que ser assim em tudo, Patrícia. Concorda comigo? Nossa, tô sem palavras. É verdade. Porque, assim, às vezes eu vejo a pessoa da área de saúde falar, ele vem no meu consultório, aceita ele como ele é. Eu falei, não interessa se você aceita ele ou não. A tua opinião de aceitar é problema seu. Importante é você respeitar quem a outra pessoa é. Então, por isso que eu gosto dessa citação que ele faz. Porque, assim, eu acho, hoje em dia as pessoas estão sofrendo muito, principalmente com a parte da harmonização. Eu falo pros alunos, a harmonização é glamour. Se tiver glamour, você vai vender. Entendeu? É isso. Isso é verdade, é fato, né? Ponto. Isso todo mundo já sabe. Não adianta fazer apologia que é verdade. Então, assim, é glamour. Só que seja você mesmo. Não tenta imitar aquela pessoa com a barriga chapada, aquele rosto quadradão. Com aquela bolsa de marca. Entendeu? Pode usar, mas se tu gostar. Não porque tu quer ser igual àquela lá que tem, né? Exatamente. Não é a bolsa de marca que vai te vender na harmonização. É quem você é e a forma como você se porta e se lança pro público. Entendeu? Então, acho que isso que é importante. Então, assim, seja você mesmo. Gostoso é isso. A gente se respeitar, o mundo respeita a gente. É verdade. Tanto bullying na vida, a gente aprende as coisas. Então, tapa na cara, a gente aprende. Hoje, de novo, não dou direito de ninguém me aceitar. Me respeita, eu te respeito também. E eu acho que quem tá começando tem muito esse pensamento, vem esses pensamentos de medo, de insegurança, né? Sim. De incerteza, de... Nossa, será que os pacientes vão querer fazer comigo? Por que eles vão escolher fazer comigo e não com o outro? E às vezes esse de fazer com você é o que o paciente quer. Exato. Ele olha pra você e se identifica com a proximidade com você e ele faz.
Exato. Entendeu? Então, assim, vai lá e faz o teu Exato. melhor, estuda, você vai ter conquista e você vai conseguir ter paciente. Para de se preocupar com o que tá fazendo aqui do teu lado. E o mais legal que eu achei, claro, né, várias coisas mais legais, mas eu achei que impressionante uma coisa que o Robson fez quando ele foi atender o paciente lá na clínica, que foi, ele levou o paciente até a recepção, ele explicou para o paciente todos os cuidados do pós, ele fez o paciente assinar o termo dele, ele levou o termo dele, ele deu toda a assistência pré, pós, durante todo o procedimento ele ficou explicando para o paciente, ele mostrava para o paciente, desenhava, mostrava no espelho como que ele ia ficar, ele foi perguntando, foi fazendo tudo assim em etapas, ele foi assim, deixando o paciente super à vontade, ele não estava ali só para fazer um show, só Pra para vender, né? vender. Tu via que era uma coisa muito assim humana, que acho que os profissionais com essa coisa de dinheiro foram perdendo um pouco, né? Sim, e faz aquela anamnese, quer fazer uma toxina? É assim, quer levantar sobrancelha alta, sobrancelha baixa. E você não sabe que a minha equipe depois, 24 horas depois, chamou ele no WhatsApp, perguntou como ele tava, pediu foto. 3 dias depois, a mesma coisa. Gente. Então, ele até hoje, ele se fala com a gente pelo Instagram, pelas mensagens no WhatsApp com a equipe. Tá vendo a diferença? Quando você faz isso, esse paciente é seu, acabou. Você vai estar com ele sempre. Ele falou, quero ir pra São Paulo fazer de novo com ele. Percebe? Então, assim, não interessa o que os outros pensam ou como outra pessoa trabalha, faz do teu jeitinho, da forma profissional. É uma coisa que eu sempre falo pros alunos. Ouve o teu paciente. Dá o espelho na mão do teu paciente, conversa com ele, que você vai ver que interessante. Você conquistou esse paciente. É verdade. Certo? Eu acho que ele já deixou várias dicas, né? Que eu sempre pergunto no final. Tem alguma dica que tu queira dar para as pessoas? Mas tu já deu várias, mas eu vou te pedir de novo. Tem alguma dica, assim, de quando tu tava lá no início, que tu pensou em desistir na trajetória? Ou então, algum momento difícil que tu levou aquilo pra ti, assim, aquele pensamento que tu tem quando, naqueles dias que a gente tá mal, assim, dias que a gente não tá legal, né? Sim, é impossível estar todos muitos, os dias né? bem. E a gente tem que atender o paciente da mesma maneira dos dias que a gente tá bem. Exatamente. Teve alguma coisa que tu queira passar, assim, pras pessoas, pra inspirar elas, deixar elas mais fortes? Tem. Você me permite voltar um pouquinho no começo da nossa conversa? Uhum. Eu levei 5 anos para desenvolver a Hoff de Gênero, como eu te falei. E para mim era um filho. Então, quando eu lancei a Hoff de Gênero, eu fiz uma coisa com muito carinho. E eu estudei muito para poder lançar a forma correta. Então, você imagina, foram 5 anos de estudo para lançar o curso com 5 anos. Entendeu? Então, assim, para ficar redondo. E quando aconteceu dessa pessoa copiar, lançou um livro, fez aquela coisa... E assim, é surreal, porque até... Se você ali tem guia de maquiagem como embasamento, é uma coisa surreal. Me deu um baque muito grande. Eu fiquei muito triste. Quando eu olhei aquilo, ele falou na minha cara, eu falei, isso aí eu faço. Isso aí tudo bem. Pegou 3 pessoas da rua, colocou o material, e ainda um material de uma qualidade, enfim. Aquilo me deu um baque tão grande, eu chorei tanto. Fiquei tão triste, tão triste. Eu falei, não, chega, eu não vou mais fazer lufa nenhuma, não quero mais trabalhar com isso, eu não quero mais saber. 5 anos de preparo pro cara vir falar depois que numa sentada ele faz 3 pacientes, lança um livro qualquer e diz que ele é o precursor. Então eu fiquei uns 4 meses, eu sumi os 4 meses. Porque aquilo me baqueou muito, me deixou muito triste. Até que eu entendi, e aí digo pra vocês a mesma coisa. Quando alguém copiar você, quer dizer que está no caminho certo. Então não fica triste que você lançou uma promoção, que você lançou alguma coisa, e o teu vizinho ou alguém olhou no teu Instagram e fez igual. Não se preocupa com isso. Você faz aquilo, você tem a tua essência. Segue a tua essência, entendeu? Nossa. Você não vai ter problema nunca. E não se preocupa com os outros. Deixa copiar, é até bom. Vira e mexe, alguém me liga e fala, olha, você viu? Que absurdo. Não tem nada a ver, aquele rosto, é tudo a mesma coisa igual. Então, ao contrário, hoje em dia faz propaganda pra mim. É verdade. Entendeu? E essa coisa também de não se apegar ao número de seguidores, né? Então, gente, se você vê, eu tenho 7 mil e poucos seguidores, mas os meus vídeos têm 40 mil visualizações, 35 mil visualizações. E assim, quando a gente posta alguma coisa, você tem ali, às vezes um story que a gente faz, tem 2 mil visualizações. É surreal. Tanto que esse meu coaching falou, Rob, você tem que fazer alguma coisa, monta um canal no YouTube, faz alguma coisa. As pessoas te escutam. Então isso é muito legal. E assim, gente, quer ver se o seguidor é real? Vai lá nos vídeos das pessoas, vê quantas visualizações tem. É verdade. Entendeu? Então assim, não se liga nisso. Comprar seguidor e também dá pra você comprar visualização hoje em dia. Exato. Então isso não é importante. O importante é você ter o teu histórico e você fazer a tua parte. É certo? verdade. Então... Lá na palestra do Robson, no último congresso que eu fui,
A sala tava lotada, lotada. Em compensação, tinham outras palestras com profissionais que tinham muito mais seguidores e que a sala tava, né, vazia. Então, assim, é isso de você... Pra mim, respeitar a essência do paciente primeiro, eu aprendi a respeitar a minha essência. Entendeu? Então, assim... Antes eu tinha até uma coisa, eu tava fazendo no palco, eu não vou fazer um trejeito, eu não vou sei lá o quê, eu não vou... Sabe aquela coisa de ficar me tolindo? Ficar aquela coisa quadradona. Hoje eu não tô nem aí. Eu já falei que eu vou entrar no palco de salto alto, e terno, e blazer, gravata borboleta preta. Vocês vão ver. Entendeu? E tinha um palestrante usou exatamente essa roupa, um salto alto, um blazer preto no último full face. Vamos começar a chocar as pessoas. Fazer coisas, entender que você pode ser você mesmo. É exatamente isso. Ele chocou, mas ele deu uma aula tão boa que qualquer pessoa que podia ter pensado alguma coisa ruim sobre ele no momento que ele deu aquele show. Então, assim, eu acho isso é gostoso. Aí, você ter liberdade de fazer essas coisas, entendeu? Aí é outros 500. É igual quando a gente lá no Stat Meeting, né? Exato. O Lucas fala, faz teu show, meu. Faz teu show, com a cara. gravatinha. Vai lá. A gravatinha, uma vez, ele não deixou participar. Ele falou, se não tiver gravata, você nem aparece aqui, viu? Sério? Levei bronca do Lucas, mas é verdade, eu fui com a gravatinha. Marca registrada. Marca registrada. Isso foi uma brincadeira, acredita? Eu vi um professor da época de prótese ainda, e ele usava gravatinha, eu falei, que legal, né? Aquela gravata chata, aquela coisa que eu uso aquela língua pendurada aqui embaixo. Eu coloquei e falei, gostei. Aí pegou. Gente. Todo mundo sempre pede a gravatinha e foi uma marca registrada. Gente. Eu fui agora aonde que eu tava? Eu fui jurado do Miss Gay Brasil, em São Paulo. E aí eu pedi pra fazer uma cheia de strass. Sabe aquela? Cheia de brilho. Falei, pronto, agora vou começar a usar nos cursos assim também. Ai, amei. Amei. Eu fui jurado do Miss, né, por causa da parte de face, né? E aí eu fui com a gravatinha e falei, a partir de agora vai ser assim. Só com brilhos. Eu comprei também um jaleco cheio de brilhos. Eu amo brilhos. A harmonização é glamour, mas a gente tem embasamento embaixo do glamour, entendeu? Porque o pessoal tende a achar que quanto mais bonitinha, arrumada, quanto mais brilhos, quanto mais glamour, a pessoa fica mais burra. Não, né? Não é. Pelo contrário. Assim. A pessoa, pra ter esse nível, pra ela conseguir chegar, né, nesse glamour, ela também precisou ter passado por vários processos, né? E também assim, ó, se você for assim, tá bom? Não precisa você fazer assim, porque a Paty, um mulherão desse, usou uma bolsa tal, porque ela colocou... Se você se sentir à vontade, faça por você. Aí quando você monta o teu estilo, aí que aquilo é gostoso. É verdade, né? Concorda? Exatamente. Não precisa te imitar ou imitar outra pessoa. Exato. Se você gostar, usa. Se não, faz do teu jeito. De novo, não deixa ninguém te aceitar, entendeu? Te respeito como você é e dane-se. Coloca o seu preço. Exatamente. Se a pessoa não quiser, tudo bem. E aí, assim, ó, aí você... Nisso também, a gente pode ser maleável, porque, assim, eu quando comecei a trabalhar, eu não tinha o preço que eu cobro hoje. Entendeu? E até hoje em dia, Paty, se eu chegar um paciente pra você e falar, Paty, ó, tem R$2.000, eu gostaria de fazer isso e aquilo. Você não vai dar um jeito, Patrícia? Vou. A gente dá um jeito, a gente faz uma etapa, 2 etapas, e você vai fazendo juntos. Então, sabe, a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Porque o profissional da harmonização, ele tem que entender que existem vários perfis de público e a gente, às vezes, não vai conseguir fazer uma harmonização de 20 mil em todos os pacientes. Não, a gente tem paciente que chega no consultório e gasta numa sentada R$30.000. Lindo, maravilhoso, mas não é a realidade do dia a dia, concorda? Nem pensar. A gente tem o nosso arroz com feijão, que é o que mantém a gente, que ali a gente consegue ir trabalhando e fazendo. Exatamente. Eu acho que essa linha de tirar esse estigma. Esse estigma, né, de 20, 30 ml, isso... Aqui no Sul, pelo menos, isso não funciona. Não, mas até em São Paulo, no Rio, Manaus, aqui em Porto Alegre, isso é uma coisa que, assim, é muito interessante, né? Mas, assim, precisa de tudo isso? Pra que eu vou fazer isso? Você viu que a gente fez uma mandíbula no rapaz, uma mandíbula enorme com 3 ml, 1 ml de cada lado, 1,5 de cada lado. Então, assim, são técnicas. Então, eu não consigo entender. Se eu usar 20, 30 ml no rosto de um paciente numa sentada. Primeiro que nem biologicamente, fisiologicamente, isso não é interessante, concorda? Total. E aí você vai associando os procedimentos. Total. Por isso que é tão importante a gente se inscrever no curso do Robson. Adorei, vou levar a Paty pro setor de marketing pra que a gente possa vender junto. Mulher, bonita, falando desse jeito, você vai fechar o curso hoje, né? Entendi, pode deixar. Não, e pós-graduação, né, aqui no Sul também. Quem não quiser fazer só um curso, ele tem a opção de fazer a pós e conhecer também o Robson na pós. Né? Tem algumas pós. Antes era um monte, né? Aí eu comecei a ver algumas coisas, eu comecei a dar uma cortada. Então tem algumas pós que eu também dou aula. E assim, quer fazer alguma coisa diferenciada? Chama a gente pra fazer uma coisa VIP.
sabe? Não tem problema, a gente faz o VIP, a gente negocia valor. Eu acho que é assim, eu tenho que me valorizar, mas eu acho legal a gente poder passar esse conhecimento. É igual uma coisa que eu fico muito fulo da vida. Você já viu aqueles profissionais que dão palestra e não mostram nada? Sim, só querem vender o curso. E não ensina o aluno, eu não entendo. Ou às vezes tem profissional que o aluno paga para poder fazer o curso com esse profissional. E não mostra nada. E outro dia um aluno veio para mim e falou, eu paguei o curso dela, é um absurdo. Ela apareceu no final, a equipe deu o curso. Sim. Ela apareceu só no final. E muitas das técnicas ela não mostrou. Então guardou a técnica, mostrou algumas coisas. Eu falei, gente, você está dando curso para o aluno. Então você como professor é para você já ter quebrado a cara e passar para o aluno sem ele quebrar a cara. Exato. Concorda? Total. Eu acho que tem que ser assim. É igual quando eu faço dos congressos. Outro dia um rapaz estava, um amigo meu que é marqueteiro. Ô Robson, você mostrou a técnica no congresso? Onde eu sei? Você mostrou lá tudo? O aluno vai fazer o curso com você? Eu falei, ao contrário. O aluno olhou ali, ele gostou, ele vai vir atrás de mim para aprender a fazer aquilo bem feito. É verdade. Se o professor vai lá e só quer vender curso, tu pensa, esse professor só quer vender curso, não aprendi nada, não vou fazer, né? De novo, sendo você e mostrando o que você faz, você vende. É orgânico a coisa. É orgânico, né? Por isso que no Aesthetic Meeting as coisas fluem, porque a gente tenta fazer tudo de uma maneira orgânica. Sim, e é assim, é muito gostoso, né? Porque é natural a coisa, flui, né? Exato. Então, a primeira vez foi muito legal. A primeira vez que conheci o Lucas, o Lucas é um pouquinho acelerado, não sei se vocês conhecem ele é que nem eu, ligadinho 220, sabe? E aí, a primeira vez que conheci o Lucas, ele falou, você vai vir fazer o que você quiser, você vem no congresso, fala o que você quiser, escolhe um tema bem legal, interessante, e seja você mesmo. Eu falei, gente, é a primeira vez que alguém fala isso no congresso, né? Geralmente, o congresso, você tem que, tá bom, qual é o tema? É um tema interessante? Tá aqui, o tema é esse, você vai falar sobre isso, você não pode falar sobre aquilo, a marca tal é essa, a patrocínio dessa marca, você só pode falar aquilo. Não. Gostoso lá é você poder, a gente ser a gente mesmo, e aí por isso que faz sucesso, né? É verdade. Que a gente fala à vontade, se sente em casa, fica então, tipo, é muito gostoso. Não vendendo peixe do Lucas, vai no próximo congresso, você vai amar. É verdade, 23 de março de 2024. Eu vou estar lá de novo todo o dia inteiro e perturbando o Lucas. É verdade. E não vamos cansar tanto, né, o ano que vem, porque esse ano demos um cansaço nos alunos. 16 horas de evento. Olha que gostoso. Mas olha, é tão legal que você vê o aluno no final, você vê ele tá carinha de cansado, mas tá empolgado. Não é verdade? Exatamente. Gostoso. É por isso que a gente criou o podcast até, porque o que aconteceu? Os alunos, eles queriam mais eventos, mais Aesthetic Meeting. Gente, é muito intenso, né, para organizar. Sim. Uma vez ao ano, dar um trabalhão e fazer 2 eventos por ano, isso não ia ser viável. Então, o que a gente resolveu fazer? O podcast. Perfeito. Você percebe? Olha que gostoso. Você entende o que eu te falei? O Lucas, sendo ele, do jeito dele, ele fez um congresso de uma forma que aquilo é sucesso. Ele não copiou ninguém, não inventou moda, não fez nada. Tem um monte de congresso em lugares de nomes blá, 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 que você vê tá mirrado de pessoas, às vezes nem fecha, é cancelado. E o Aesthetic Meeting tá sempre gente lá. E de novo, não tô falando pra puxar saco do Lucas, não. É a verdade. Então acompanha em rede social, acompanha mesmo no online, vai lá pra você ver se não é verdade. É uma coisa gostosa, muito orgânico, é muito show. É verdade, muito conhecimento. A gente chama de imersão, porque é realmente uma imersão. Mas é porque é do jeito dele, né? Ali tá a essência dele, não tá inventando, copiando ninguém. É aquilo, você gosta, não quer, problema seu. Exatamente. Não é assim. Quem não quer, só não vai. É assim que funciona. É verdade. E no podcast a gente conseguiu trazer esse lado mais humano, né, dos palestrantes. Essa coisa aqui, né? E sem, de novo. Até no começo eu achei estranho que me convidaram pro podcast, não tinha um scampo antes, não tinha nada. Eu falei, engraçado, né? Não fizemos nada, nem um call antes, nada. Não, aí chegou e falou, seja você mesmo, vai lá vocês dois, bate papo. Olha que gostoso. É que hoje em dia as coisas são muito robóticas, automatizadas. Sim. Aquela coisa nada orgânica. E a gente quer voltar a ter essa coisa orgânica, né? Esse bate-bola gostoso, né? Que é aquela coisa, é a gente mesmo e pronto. Exato. Com os erros e acertos, que até os erros são engraçados. Depois eu vou ver se eles editam alguns erros nossos pra vocês verem. Foi muito legal. É que errando que a gente aprende, né? Não dá pra ser perfeito o tempo todo. Isso aí. Fiquei muito feliz, Patrícia, com o seu convite. E o do Lucas, sempre precisar, você sabe que assim, entrei na família Aesthetic Meeting, tô aqui dentro, que a gente puder fazer junto, tamo junto. Amado, ele vestiu a camisa. Exatamente. Veio de São Paulo só pra gravar. Não, só pra gravar não, mas né? Olha, vou dizer pra você... Mas foi difícil arranjar um horáriozinho, gente, na agenda dele. Mas, vou dizer que assim... Eu vim fazer um trabalho aqui também e a gente casou tudo junto para que a gente pudesse fazer. Então, foi uma viagem para isso também. Era para acontecer, porque olha,
Esse moço, ele não para. Ele viaja Verdade, o mundo. até desculpa a voz, porque tá engatando um trabalho no outro, até a voz às vezes não aguenta. Não, olha, furacão. Foi um prazer te receber aqui, Dr. Robson. Muito obrigado. Foi, assim, uma conversa tão leve, né? Tão natural, tão, assim... Fluiu, né? Fluiu, exato. Eu acho que quem assistir vai ser uma coisa tão legal que eles vão querer mandar pra todo mundo, né? Que Porque gostoso. eu acho que passou tão rápido, gente. Meu Deus. Verdade, Foi nem muito vi uma hora rápido. passar, exatamente. E assim, de novo, quando a gente dá a cara a tapa sendo professor, é pra gente ajudar. Se você precisar de alguma coisa, quiser, entre em contato, a gente ajuda, independente de você ser meu aluno ou não. Vender curso é muito legal, mas será que você é professor? Então eu acho que faz parte da nossa obrigação a gente estar junto e a gente se ajudar. Então, o que precisarem, pode entrar em contato para falar da Hoff de Gênero, falar de intercorrência, falar de ozônio, o que tiver de dúvida, vamos junto, a gente tá aqui para isso. Muito obrigado, Paty. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Aesthetic Meeting Podcast, Pod Beauty. É um episódio que a gente teve o maior orgulho de trazer esse nosso palestrante que vai estar ano que vem também. E esse foi mais um episódio que foi patrocinado pela Clínica Patrícia Manfroy, a LCMed, a Alur, a Aesthetic Meeting. E falando em Alur, nós temos aqui um presentinho que ainda tem presente. Tá vendo? Claro, que Olha. a Alur deixou pra você com o maior carinho. Maravilha. Várias novidades, né? A Alur está com uma linha Olha. nova de dermocosméticos. Se Muito quiser legal. abrir ali e mostrar pro Vamos lá. pessoal. Temos também gelinho. A nova linha ali de Skin Deep. Olha, que legal. É uma linha bem nova, agulhas novas também que eles desenvolveram. Pra... Esses gelinhos os pacientes adoram, né? Aham. Outro dia, sabe como um paciente meu tava tomando isso na casa dele, colocou o gelo assim, bateu a foto e marcou e postou. Eu falei, sacanagem. Tava usando gelinho pro Eu whisky. não acredito. Essa eu nunca tinha visto. É muito legal, ó. A cânula deles é maravilhosa. Isso aqui ajuda a gente bastante. Exato. Nossa. E é bem resistente pra gente não perder material. Muito legal. Exato, Muito exatamente. Perfeito. Obrigadão. Então, Vou usar tá. e depois dou feedback pra vocês, tá bom? Vou usar. Isso aí. E esse foi mais um episódio do Pod Beauty Podcast. Não esqueça de seguir a gente no canal aqui do YouTube, de ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com algum colega, algum paciente, algum familiar. E a gente vai colocar aqui as redes sociais do Dr. Robson, Por favor. Faz parte. da Aesthetic Meeting, para vocês ficarem ligados ali nos próximos conteúdos que vamos trazer para vocês. Até o próximo. Até mais. Obrigado.